No Dia Nacional da Cachaça, lembrado na última quinta-feira, dia 13, o IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, afirma que o esforço dos produtores é para mudar o sistema de tributação de tal maneira que consigam a redução da carga de impostos. Pelos dados do IBGE, no Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano passado, havia 11.023 produtores de cachaça. O setor de cachaça faturou no país mais de 10 bilhões de reais em 2017. Exporta para mais de 60 países. Foram exportados 8,74 milhões de litros do destilado, com geração de receita de 15,80 milhões de dólares. Os números representaram crescimento de 13,43% em termos de valor e 4,32% em volume em comparação a 2016. Segundo o IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, a maioria está na informalidade, pois apenas 1.500 mantêm registros no Ministério da Agricultura. Dos mais de 60 países importadores da cachaça brasileira, o principal deles são os Estados Unidos, que detém 17,69% do total exportado, seguido da Alemanha, com 17,44%. Os principais estados produtores no Brasil são São Paulo, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais e Paraíba. Entre os principais estados consumidores, destacam-se São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Um dos gargalos do setor produtivo são os impostos. E eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo, que é agrônomo, gestor de empresas e perito ambiental. E vamos falar de um tema muito interessante: política e preservação do meio ambiente. Bom dia, Guido Juliano, tudo bem? Bom dia, Yara, tudo bem. Política e preservação do meio ambiente, né? Tem tudo a ver ou deveria ter? Principalmente num país com uma diversidade imensa, com a quantidade interessante de biomas, né? Mas a gente vê na maioria dos políticos isso já há vários anos, há vários mandatos, muita retórica, porque a questão ambiental ela dá votos, mas na hora de colocar em prática projetos de restauração, de preservação, de proteção ambiental, isso não acontece. E a gente assiste os nossos biomas sendo maltratados e os políticos já há décadas ignorando completamente esta nossa grande, talvez uma das maiores riquezas. Apesar de ser um ponto aí que dá muitos votos também, mas não é tão debatido durante as campanhas, né? A gente vê se no geral não é, o foco principal não é meio ambiente. Por conta exatamente dos marqueteiros. Os marqueteiros, eles elencam as coisas prioritárias e parece que todos os políticos estão falando a mesma coisa. Então, nesta campanha agora, eles estão falando principalmente dos pacotes anticorrupção, da segurança pública e da saúde do brasileiro, mas a saúde depende muito deste ambiente onde é a nossa morada, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, o alimento que nós ingerimos. Tudo isso tem que ver com o meio ambiente, mas fica muito mais fácil conversar com o eleitor sobre esses temas tão recorrentes nas campanhas políticas como nós estamos assistindo pelo rádio e pela televisão. Guido, e se a gente for pegar as campanhas passadas, né? O que já foi prometido e o que realmente se tornou realidade, o que realmente foi produzido, se a gente pegar aí como exemplo na questão de energia elétrica, por exemplo. A questão é, nós assistimos até a construção das últimas hidrelétricas, uma questão assim muito de prestigiar, privilegiar grandes construtoras ou grupo de construtoras para acontecer aquilo que nós já sabemos. A questão ambiental sempre foi preterida. Nós assistimos à questão de Belo Monte, nós poderíamos ter investido todo aquele dinheiro que construiu Belo Monte e com uma sobra extra, que nós sabemos que aconteceu, nós poderíamos ter investido nas usinas de geração de energia através do vento, a energia eólica. Nós
teríamos um comportamento e decisões e projetos muito mais eficazes e ambientalmente corretos. A gente vê que as questões ambientais, elas demandam muito tempo, né? Para planejamento, para fiscalização, para controle. Normalmente, na política, eles trabalham com o imediatismo. Isso atrai mais a atenção da população. Exatamente. O político profissional, ele quer uma injeção na veia. Se você disser a ele que aquele projeto demanda tempo, ele vira as costas imediatamente para você. E a questão ambiental é uma questão ad eternum. Começa, já deveria ter começado, e continua com o passar dos anos, não é uma coisa imediata. Então fica fácil convencer o eleitor com essas coisas muito imediatistas, que na realidade a maioria dessas coisas que eles prometem não são cumpridas. Mas acaba não sendo uma responsabilidade muito grande também da população ser tão alheia a essas questões ambientais? É uma questão cultural, né? Os políticos já sabem que o brasileiro tem pouca memória e nós precisamos adequar a isso e cobrar dos políticos as promessas que foram feitas e o cumprimento delas. Guida, a gente vai só fazer uma pausa. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre a influência da política ou dos políticos em relação ao meio ambiente. É um minuto só.